Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Feitos de Jesus, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Limitaremos a reflexão pastoral que nos prepara para a ceia do Senhor ao seguinte título: Eu creio em milagres como sinais da fé para a fé. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para que os filhos de Israel passassem a pés enxutos, é o Deus que ressuscitou a Lázaro. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Numa classe de escola bíblica dominical, o professor falava a adultos sobre o profeta Elias e disse que Elias orou para que não chovesse, e não choveu sobre a face da terra. Orou novamente e Deus mandou chuvas copiosas. No desafio dos deuses, os deuses de Baal e de Asterote, 450 profetas falsos. Neste duelo dos deuses, ali estava Elias, representando toda a tradição profética. E o desafio foi este: vamos preparar o altar do sacrifício. Vamos colocar ali um carneiro cortado ao meio, aberto, e não lance fogo. Clame ao seu Deus, e aquele que for Deus vai mandar fogo do céu. E os profetas de Baal começaram a cantar, a mancar em volta do altar e cortar o corpo com lanças, aquela cena tremenda. E o profeta Elias dizia assim: gritem mais alto, seu Deus pode estar dormindo. Grite mais alto, ele pode ter até saído de viagem. E nada aconteceu no altar do sacrifício. Afastam-se os profetas de Baal. Elias chega diante do altar do sacrifício, ergue as suas mãos ao céu e roga a Deus que manifeste a sua glória. Ele havia mandado colocar água, jogar água, mais água, até formar aquele rego em volta cheio de água. Ele clama aos céus e Deus manda o fogo, que consome não apenas o sacrifício, mas toda aquela água. E o povo de Israel desceu do Monte Carmelo, todos eles, e eles falavam assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus de milagres. E quando nós buscamos na teologia e até mesmo no pensamento filosófico, o que é milagre? Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na vida dos seres humanos e na natureza, realizando algo que seria impossível ao ser humano realizar. Milagre é esse momento da intervenção de Deus, e Ele muda as circunstâncias, mas não está indo contrário às leis da natureza. Vocês vão ver no editorial aí uma citação de Agostinho do século IV. Diz que milagre não é contrário às leis da natureza, mas contrário àquilo que nós desconhecemos das leis da natureza. São bem mais amplas e mais profundas. Na mitologia grega, havia a crença de que os deuses do Olimpo
são controladores da natureza. Tinham até mesmo um Deus para cada expressão da natureza. Então havia esta confiança. E a Bíblia mostra no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículos 13 em diante, e também no livro do Deuteronômio, lá no Apocalipse, dizendo que a besta do Apocalipse e os demônios operam grandes sinais, e o mesmo fizeram Janes e Jambres na época de Moisés, quando ele transformou a água em sangue, quando ele soltou uma vara e ela virou uma serpente. Os encantadores do Egito fizeram o mesmo, com uma diferença: a serpente de Moisés engolia as serpentes dos encantadores. Mas é um aviso simples, porque às vezes as pessoas querem fundamentar a sua fé em sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Se eu não vir um milagre e ficar todo arrepiado, eu não vou crer. Meus irmãos, os sinais que Deus dá são sinais de advertência, são sinais de alerta. Nem o Senhor Jesus curou todas as pessoas que estavam doentes no seu tempo. São sinais da fé para a fé. Portanto, gostaria de convidá-los a refletir sobre aquilo que o grande reformador de Genebra, João Calvino, sistematizador do pensamento reformado em todo o mundo, ele disse o seguinte: nunca houve um milagre, por mais evidente que fosse, sobre o qual Satanás não tentasse lançar alguma sombra de dúvida. Infelizmente, às vezes, a pessoa lê os milagres da Bíblia e diz: olha, esses milagres cessaram. Se os milagres cessaram, também cessou a possibilidade da pessoa ser transformada pelo poder de Deus e ser convertida de uma velha criatura, uma pessoa marcada pelos vícios, em uma nova criatura, em nome de Jesus. Este é o maior de todos os milagres, é a conversão. Então eu creio que os milagres continuam vivos. Por isso eu digo no texto da mensagem: eu creio em milagres como sinais da fé para a fé. Sim, meus irmãos, o grande evangelista Stanley Jones, ele disse uma coisa que provocou muitos: eu sei que Deus faz milagres, mas não os faz de sobra, para que nós não sejamos preguiçosos. Tudo que a gente precisar, Senhor intervém, Senhor realiza. Olha que palavra oportuna. São diferentes luzes que Deus lança para esclarecer na nossa mente um ensinamento que é pouco falado. O texto bíblico do Evangelho de hoje, que o presbítero João Fernandes leu, substituindo o presbítero Hanner, que não pôde comparecer neste culto por não estar em condições de estar aqui. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, você ainda está com a sua Bíblia aberta? Se não está, abra de novo. Mostra João enviando 2 dos seus discípulos para procurar Jesus de Nazaré. E eles chegaram à presença de Jesus para levar uma pergunta, não deles, mas uma pergunta do precursor do Messias, João Batista. E a pergunta está aí no texto bíblico: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro Messias? Naquela mesma hora, Jesus realizou vários milagres. Cegos passaram a ver, surdos a ouvir, aleijados a andar, e foi aquela maravilha. E ele simplesmente disse: ide e dizei a João o que vistes e ouvistes. E o que é que eles viram? Viram que o Senhor tinha aberto a visão aos cegos. Sabe por quê? O olho foi criado por Deus para ver. A cegueira é uma distorção do olho, do aparelho que Deus criou. Então, quando Ele intervém e cura esses olhos, é para a glória do Senhor. É um sinal da fé para a fé. Não é para enaltecer ninguém. É tão somente a Ele, o Senhor, seja toda a honra e toda a glória. Ele desimpediu o ouvido dos surdos. E numa das curas de Jesus, Ele coloca os dedos no ouvido de um surdo,
surdo-mudo, e pronuncia a palavra aramaica Efatá, abre-te. E naquela mesma hora, aquele ex-surdo começa a sorrir e, desimpedido da língua, ele começa a falar, porque muitas vezes a surdez é que leva a pessoa porque ela não ouve, ela tem o aparelho de falar, o fonador, mas por não ouvir, ela não consegue articular. Mas o Senhor, quando faz um milagre, Ele está devolvendo à natureza a sua normalidade para a glória do nome dEle. É bom entender isto. Os coxos, mancos, os aleijados estavam sendo curados. E o que é que diz a Bíblia? Lá em Isaías capítulo 35, se você quiser, abra junto comigo Isaías 35, e nós vamos ler os versículos de 5 até o versículo de número 6, em uníssono. Isaías 35, 5 e 6. Vamos ver quem é bom de Bíblia aí, para achar rapidinho. Eu vou dar a página para ajudar os nossos visitantes. Página 706 do Antigo Testamento, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Então se abrirão os olhos dos cegos, desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A crença messiânica do Antigo Testamento é que por onde o Messias fosse passando, ele iria corrigir tudo que estava tortuoso. Os vales seriam aterrados, os montes abatidos, os caminhos escabrosos estariam acertados para por ele passar o Messias. E ao passar também, as pessoas estariam sendo curadas, mortos estariam sendo ressuscitados. É por isso que o Evangelho de Mateus, quando mostra a morte de Jesus, naquela mesma hora aconteceram várias ressurreições em Jerusalém, e as pessoas apareceram às pessoas de Jerusalém, aos da sua família, e todos levavam o maior susto. Mas não é para assustar, não. Nós cremos na ressurreição e na vida eterna. Nosso boletim trata desse assunto com muita tranquilidade diante de Deus. Quando pensamos nos coxos saltando de alegria como cervos, nós lembramos de Pedro e João. Na entrada do templo, a porta chamada Formosa, eles estavam subindo a hora nona para a oração, e de repente ali aparece um aleijado, que era colocado sempre ali, porque onde passa muita gente sensibilizado para a adoração, é mais fácil receber uma esmola. E ele estende a mão, e Pedro e João dizem: olhe para nós. E ele olhou esperando receber uma esmola. Foi logo a seguir decepcionado, porque Pedro disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Ele de um salto pôs-se em pé, e entrou com eles no templo, saltando e louvando e glorificando a Deus. Você vê os sinais messiânicos no ministério de Jesus? Está percebendo? Pois creio que você vai ver um pouquinho mais. A língua dos mudos cantará. E é verdade. E nós temos certeza de que o Senhor está realizando esta obra preciosa no nosso meio, para a glória do nome dEle. Quando Ele disse: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho do Reino, está sendo anunciadas as boas novas de salvação. E termina esse texto que nós lemos hoje: bem-aventurado aquele que não achar em mim, disse Jesus, motivo de tropeço. Amados irmãos, de uma forma muito rápida, recordemos alguns milagres de Jesus. Milagres na natureza.
as curas realizadas por Jesus, os exorcismos, expulsão de demônios, as ressuscitações ou ressurreições. Ressuscitação é porque a pessoa era ressuscitada e depois voltaria a morrer. Mesmo Lázaro, ele foi ressuscitado e tempos mais tarde ele morreu. Mas Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Então nós cremos na ressurreição e na vida eterna. Nós cremos na ressurreição para a vida eterna. Essa é a nossa convicção de fé. É por isso que não temos medo de dizer que nós cremos em milagre. Vou mencionar alguns poucos e muito rápido. Na natureza, em Mateus 14, versículos 13 a 21, Jesus aparece no meio da madrugada, às 3 horas da manhã, ainda escuro. O barco estava sendo ameaçado pelas ondas, eles estavam com medo. Quando eles viram o vulto andando sobre o mar, eles gritaram: é um fantasma! E Jesus disse: não temais, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E os comentaristas da Bíblia dizem que enquanto ele olhou para Jesus, o autor e consumador da fé, ele andou sobre as ondas do mar revolto. Mas no versículo 30 de Mateus 14 diz que ele reparou na força do vento, na altura das ondas, teve medo e começou a afundar. E aí ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus prontamente estendeu a mão. Entraram ambos para o barco, cessou o vento. A soberania de Jesus como Deus sobre as forças da natureza. Quando eles entraram no barco, os que estavam ali adoraram a Jesus e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Essa é a razão do sinal da fé para a fé. É uma confirmação da divindade de Jesus. Vou citar apenas mais um. São 2 multiplicações dos pães e dos peixes. Quando o Senhor Jesus toma o pão que um jovem tinha, pega aqueles pães, ele começa a partir o pão, partir o peixe, e acontece uma transformação molecular. Os peixes vão se multiplicando, os pães também, enchem uma cesta, enchem outras, e não parava, como um milagre de Elias. E a viúva, meus queridos, a multiplicação dos pães alimentou 5.000 pessoas. No Evangelho de João, quando Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, as multidões o procuraram e diz: vós me buscais, não porque vistes e entendeste o sinal de Deus, mas porque comestes do pão e vos fartaste. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Quem de mim se alimenta, disse Jesus, vive eternamente. É vida eterna. Mas Jesus realizou muitas curas. Você abrir agora o Evangelho de Marcos, logo no capítulo 1, versículo 29, você vai perceber que Jesus tinha Cafarnaum como a base do seu ministério, que é chamada a cidade de Naum. A cidade de Jesus era também a cidade de residência de Pedro, que nasceu ali perto em Betsaida, pois a sogra de Pedro estava ardendo em febre em casa. E Jesus entrou, tocou, e a sogra de Pedro foi curada, levantou-se e passou a servi-los. É assim mesmo. Quando Deus toca a vida de uma pessoa, ela é transformada, ela passa a ter um espírito de amor e de serviço. Graças a Deus, porque eu creio que eu estou quase podendo dizer que nós todos cremos em milagre, conforme a palavra de Deus ensina. Ainda em Marcos, nós encontramos a figura bonita daquele paralítico
e os companheiros que foram carregando aquele paralítico numa maca. Não tinha como entrar na casa porque estava superlotada. Eles subiram para o terraço, abriram no ponto onde Jesus estava e com cordas foram descendo o aleijado até chegar onde Jesus estava. E diz o Evangelho: vendo-lhes a fé. Quando a fé é visível, é porque Deus está realizando o milagre. Jesus diz para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Perdoados são os teus pecados. Perdão do pecado é a certeza da cura. E os fariseus questionaram: quem é este que pode falar que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado, homem nenhum pode perdoar pecado. E Jesus então volta-se para eles com aquele olhar magnânimo e diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta-te e anda, porque curado ele está salvo, ele está curado, então ele levanta-te e anda, ou dizer: perdoados são os teus pecados? O efeito é o mesmo. Que bênção preciosa nós crermos no poder de Deus. Se quiserdes, disse o leproso, podes purificar-me. E Jesus disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A lepra, além de contagiosa, ela era tida de fato naqueles tempos como incurável. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um, e esse era estrangeiro, era samaritano. Coisa maravilhosa nós lidarmos com esses assuntos. Vou mencionar só mais uma cura, porque eu gosto muito dela. É a cura do cego de nascença, descrita em João capítulo 9. 42 anos de idade, nunca tinha visto a luz do sol. E o Senhor Jesus faz uma cura muito interessante. Ele faz um lodo com o próprio cuspe e unge as pálpebras, e ao invés de declarar que ali ele está curado, disse assim: vai ao tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Ele obedeceu. A obediência leva a receber a bênção de Deus, leva a cura. Ele obedeceu, foi, lavou o rosto, os olhos, e que surpresa, ele estava enxergando todo o entorno daquele vale, que era o vale de Enós. Era exatamente onde ficavam os oleiros. Ele volta glorificando a Deus, e os fariseus vão em cima dele. Você está contando para todo mundo que era cego e está vendo agora? Quem diz que você é você mesmo? Chamaram os pais. Os pais disseram: olha, que ele é nosso filho, nós temos certeza. Que é cego desde nascença, também é verdade. Agora, o que aconteceu, nós não sabemos. E o coitadinho do cego repetiu umas 5 ou 6 vezes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos, mandou que eu fosse ao tanque de Siloé, eu fui, lavei e estou vendo. Onde está ele? Não sei. Quem é ele? Não sei. Eu estava cego quando ele fez isso. Graças a Deus, meus irmãos. Deus tem poder para abrir vista aos cegos. Vamos caminhar para o encerramento num assunto muito delicado hoje, que é chamado os exorcismos. Em Marcos 1, 21 a 28, acontece a cura de um endemoniado dentro da sinagoga. Eu pensava inicialmente que foi na hora do culto mesmo, mas diz que ele entrou na sinagoga, porque onde o nome do Senhor está sendo invocado e adorado, não tem espaço para espíritos malignos. Ele entrou e foi manifestado o demônio, e o Senhor Jesus repreendeu o demônio e ele foi curado. Pois você leia o texto, que há determinados aspectos são muito preciosos. Cito apenas mais um, porque é o endemoniado gadareno. Depois fala em 2 endemoniados,
que vivia no cemitério, presos com corrente, rasgava a roupa, cortava com pedra. Era uma tristeza, pois o Senhor Jesus chegou em Gadara, que mais tarde foi chamado de Gesara, daí ser Gesareno ou Gadareno. Jesus chega e pergunta o nome do demônio, diz: legião somos nós, porque somos muitos. E Jesus expulsou aquela legião, mais de 1000 demônios. E eles pediram permissão para entrar numa manada de porcos, uma vara de porcos, e o Senhor o permitiu. Mas preste atenção no Evangelho quando você for ler essa narrativa. Aquela vara de porcos precipitou-se no abismo. Então não tem lugar para dizer que porco é endemoniado. Espírito de porco é uma coisa triste até no ser humano, né? Porque tem gente que na igreja tem espírito de corpo, de comunhão. Outros têm espírito de porco. Mas só o Senhor pode cuidar. Só o Senhor sabe como corrigir. Mas o fato é que não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem no ensino da Bíblia, nem tampouco nesse pensamento popular. A pessoa tem espírito do Senhor Jesus se pertence ao Senhor Jesus. É que o Espírito do Senhor Jesus produz unidade, humildade, mansidão, fé, pureza, santidade de vida. É tudo isso que o Espírito produz. Se tem algum produto diferente, pode estranhar que a fonte não é o Espírito Santo de Deus, não. Queridos, as ressurreições. Depois vocês vão ler no editorial como é que a gente explica a ressuscitação como ressurreição para mais tarde morrer, e ressurreição é para nunca mais morrer. Isso você vai entender bem. Quero citar 2 jovens, uma menina de 12 anos, em Marcos 5, 35 a 43, filha de Jairo, uma jovem pré-adolescente, já quase entrando na adolescência, e ela morreu. Jairo pediu a Jesus que fosse lá curar a sua filha. Ele saiu e no caminho, uma mulher que estava com a hemorragia, fluxo de sangue, ela vai apertando no meio da multidão e toca nas vestes de Jesus e fica curada na mesma hora. Jesus para, diz: quem me tocou? Se ela revelasse que tinha um fluxo de sangue, aquilo causaria impureza ritual sobre quem ela tocasse. É bom entender isso. Por isso que ela estava trêmula de medo, mas ela teve a coragem de dizer: Senhor, foi em mim que operou este milagre. Graças a Deus. Mais um sinal da fé para a fé. Se você fizer a leitura, peço desculpa aos médicos aqui, Dr. Pedro Campeiro e outros, mas ela declarou que sofrera muitos anos com os médicos e gastou todo o seu dinheiro, mas graças a Deus ela foi curada pelo médico dos médicos. Amém? Eu sei que nós temos aqui luz profissionais da saúde, como meu querido presbítero Dr. Assuero, presbítero Renilton e tantos outros. Deus seja louvado por sua vida. Mas, queridos, a ressurreição de um moço jovem também, filho da viúva de Naim. Lá vinha o cortejo da morte, carregando o caixão. A mãe viúva com um único filho chorava desesperada, e vinha o cortejo da vida, Jesus e os seus discípulos. Os dois vão se cruzar no caminho. Jesus para o cortejo da morte, e a mulher estava chorando, e como ele sempre fez: não chores mais. Tocou no esquife, no caixão, disse: menino, levanta-te. E ele foi curado. Nós cremos em milagres, milagres que são feitos para a glória de Deus e nunca para a glória do homem. Creio seja por isso
que quando nós oramos em favor dos enfermos, agora na hora de contrição, nós não sabemos a oração de quem que Deus respondeu para que aquela pessoa fosse curada, para que o homem não seja glorificado. É por isso que nós não queremos milagreiros aqui dentro. Quando o homem é poderoso, ele está esvaziando um pouco do poder de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a entender a palavra e a sentirmos agora preparados para participar da comunhão. O reverendo Isaías vai nos preparar e servir o primeiro elemento, o pão, e nós já estamos caminhando para o encerramento deste encontro com Deus, este encontro da fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.